meus caros, sejam todos bem-vindos ao evento tributário com o digital. O objetivo é apresentar soluções tecnológicas para o meio contábil, o meio tributário. E hoje, na nossa segunda aula, nosso segundo encontro, estamos aqui com o ilustre Frederico Amaral, representante máximo aí da E-Auditoria, grande plataforma de recuperação de crédito tributário, de auditoria digital. Nós utilizamos bastante essa plataforma e estamos também com o professor Felipe Guerra, eu sou o professor Marcos Lima. Sejam todos bem-vindos. Nós listamos aqui algumas pautas para trabalhar com vocês e disseminar bastante conteúdo nessa nossa aula de hoje, tá? Então, seja bem-vindo, professor Felipe Guerra, seja bem-vindo, grande Frederico. A palavra aí introdutória com vocês. Bom, eu primeiramente agradeço ao professor Marcos Lima, ao professor Felipe Guerra por esse convite. Muito feliz de estar aqui com vocês para debater sobre esse tema tão importante, né? Que é a auditoria digital, verificação de conformidade das empresas e além da verificação de créditos a recuperar e outras coisas mais. Muito tema legal para a gente tratar hoje aqui. Show de bola. Bom, pessoal, eu queria iniciar agradecendo a presença de vocês, agradecendo ao meu amigo Fred por ter topado fazer esse bate-papo, ao professor Marcos Lima, que eu já disse que eu não aguento mais ficar olhando para ele aqui, mas é o jeito. E dizer assim que é muito legal a gente poder falar sobre ferramentas e soluções práticas para o dia a dia dos profissionais da área contábil, tributária, porque aqui a gente vai direto ao ponto, a gente não fica enrolando muito. Muitas vezes o pessoal pergunta como é que a gente faz, o que é que a gente usa, e nada melhor do que trazer os nossos parceiros, deixar que eles mostrem aí na íntegra todas as ferramentas, o que é que a gente utiliza, o que é que vocês podem utilizar, e a gente vai tentar ser bem objetivo falando sobre esses temas aí bem atuais, como auditoria digital, recuperação de créditos, que apesar de já existirem há um tempo, ainda são muito pouco aproveitados no mercado contábil e tributário, e que eu tenho batido aí de forma até insistente para que os profissionais aproveitem mais essas oportunidades, e já tem despertado aí a visão de muita gente no Brasil todo, mas com certeza ainda nós temos muito a fazer. E existe uma frase que diz que um empreendedor ele é um insatisfeito que busca soluções para as suas insatisfações, e eu acredito que pagar muitos impostos, né? Ser fiscalizado são problemas comuns a todos os empresários, e a gente, como agentes de promoção de soluções, devemos buscar essas alternativas para os nossos clientes. E, sem sombra de dúvidas, com ferramenta a gente otimiza e dá escala a esses processos. Eu queria que o Frederico também se apresentasse aqui para o nosso público, né? Todo mundo já conhece aqui o professor Marcos Lima, o professor Felipe Guerra. Falasse um pouco aí da sua trajetória inicialmente para todos conhecerem Frederico Amaral, o nome da plataforma E-Auditoria. Opa, vamos lá. Bom, meu nome é Frederico Amaral, eu sou formado em Direito, fiquei aí uns 18 anos advogando na área tributária, até eu começar a perceber que eu estava perdendo um jogo contra o fisco. A gente fazia muito trabalho de revisão fiscal, a gente fazia muito trabalho de recuperação de créditos, muito trabalho de consultoria, assessoria tributária, mas o que começou a acontecer? Quando a gente começou a chegar lá para 2008, 2009, a gente vendia muito serviço de revisão fiscal. E eu lembro que no escritório, nessa época, eu fazia parte de um escritório grande, e parava tipo uma Kombi, parava um mini caminhãozinho na frente do escritório e descia aquele monte de caixa de papel, e a gente tinha que separar uma sala para trabalhar com o cliente. E às vezes aquele trabalho de revisão ficava lá no escritório, de repente, assim, 8 meses, 10 meses, 1 ano para fazer esse trabalho. E não tem como negar que isso não pode ser um trabalho barato, porque isso envolve muitos profissionais, envolve muita gente, né, nesse processo todo. E é um trabalho que era lento, ele era complicado, ele não conseguia abranger a totalidade das informações das empresas, porque, obviamente, a gente tem que trabalhar com critério de amostragem. E eu comecei a ter dificuldade para vender esse serviço, sabe? Porque uma empresa, às vezes, era fiscalizada e vinha nos laudos de fiscalização, né? E aqui em Minas Gerais, era legal que vinha, quando vinha um auto de infração, eles colocavam o tempo que levou para fazer
aquela análise. Então, assim, análise realizada em 1 minuto, 48 segundos e tantos milésimos. Então algo que a gente demorava meses para fazer. E nessa época, eu comecei a botar na minha cabeça que eu precisava ter alguma coisa para mim, para trabalhar, que pudesse competir com o fisco, porque eu estava ficando muito para trás, né? Então, eu mergulhei de cabeça nisso, comecei a pesquisar demais, viajei demais pelo Brasil, procurando soluções, vi que na época até existia alguma coisa, mas era uma coisa muito inacessível, sabe? As poucas soluções que existiam eram soluções que não eram muito abrangentes e eram caríssimas, era uma coisa assim, absurda para você fazer um serviço de auditoria digital. Eu cheguei, por exemplo, a tentar trabalhar em parceria com algumas empresas. Um laudo de auditoria digital, em uma das empresas que eu levei, ficou mais caro que a autuação fiscal que eles estavam em mãos para defender. Então, ali eu comecei a ver que a gente precisava, assim, eu não vou achar nada. Então, eu parti para tentar desenvolver alguma coisa para mim, para começar a trabalhar e começar a atender meus clientes. E, Fred, pois não. Desculpa te interromper só um segundo. É porque você falou um negócio que eu lembrei muito de um cliente que uma vez, hoje não é mais nosso cliente, né, mas que ele falou assim, era tão difícil e tão moroso fazer um trabalho de auditoria digital, que eu lembro que uma vez ele olhou para mim e disse assim, Felipe, eu resolvo qualquer auto de infração que você falou que tu tá me cobrando. Eu pago, eu parcelo, eu negocio, eu faço qualquer coisa. Pois é, era difícil, começou a ficar difícil vender esse tipo de serviço, né? Porque naquela época, eu peguei muita década de 90, quando teve um boom nas ações tributárias, né? De recuperação de crédito. Naquela época a gente pegava PIS Decreto-Lei, uma ação de INSS 20%, tinha fim social. Então, aquilo começou a virar um boom. Quando a gente entrou aí nos anos 2000 e tal, isso deu uma esfriada. Alguns empresários começaram a não animar mais tanto, tal. A gente começou a ter algumas decisões de critério mais político. Então, a gente teve que partir para uma assessoria mais de compliance. E aí isso começou a ficar difícil, porque o fisco atuava em minutos, em segundos. Ele já vinha se modernizando. E a gente ainda naquela de pegar nota, de planilhar, de colocar reguinha, de ficar duas pessoas, um ditando valor para o outro, para conferir. Quer dizer, era um trabalho muito arcaico. E as pessoas que faziam auditoria digital nessa época, que tinham os primórdios, né, de auditoria digital, realmente era assim, era trabalhoso, não tinha algo muito pronto, muito rápido para que fosse feito, né? Então a gente começou a desenvolver isso aí para a gente. Só que também começou a ficar difícil da gente receber todos os arquivos, né, para processar e para voltar, e alguns clientes começaram a gostar daquela solução. Eu falei, pô, você não me vende isso não? E aí começou assim. Falei, tendo. Até que eu comecei a perceber que eu tinha que optar. Ou eu continuava atendendo as empresas, ou eu começava a atender os meus colegas prestadores de serviço, que começaram a demandar por esse tipo de coisa. Então, a gente partiu para esse segundo caminho, e aí a gente fundou a auditoria em 2009 e começou aí a trilhar esse caminho. A princípio, com um programa que validava Sintegra só, começou pequenininho, chamava Auditor Sim na época, quem é mais das antigas lembra. E aí a gente veio desenvolvendo, veio crescendo a equipe, graças a Deus trabalhando muito, muito sério, né? Muito forte nesse aspecto, e veio contando com o apoio de muitos clientes aí que estão com a gente até hoje, que, enfim, que nos dão essa sustentação, e viemos crescendo, né? Ao longo desses anos, graças a Deus, chegamos aqui onde é que a gente está hoje. Bom, pessoal, então a gente vai traçar algumas pautas, tá? E essa pauta agora é bem voltada para a área fiscal, raiz mesmo. Nós somos aqui apaixonados pela área fiscal. A revisão fiscal é uma das grandes sacadas hoje do processo tributário. Então, eu não consigo recuperar crédito tributário, eu não consigo avançar em algum processo fiscal se eu não fizer uma revisão fiscal, se eu não conseguir auditar aqueles dados fiscais. Então, eu faço a minha pergunta agora direcionada para o Federico. Qual é a importância, Federico, da tecnologia hoje para a auditoria fiscal? Qual é o boom do fenômeno tecnológico para que a auditoria fiscal possa ser mais ágil,
possa ter mais resultados, trazer mais inconformidades com a utilização da tecnologia? A tecnologia, na verdade, ela não é importante, ela é essencial, porque se a gente vai falar de fazer uma revisão fiscal, e aí é só um comentário, a revisão fiscal, a gente tem que encarar a revisão como um diagnóstico que pode trazer notícia boa ou notícia ruim para o cliente. Cabe a gente que é profissional administrar esse tipo de coisa. Então, uma auditoria fiscal pode detectar passivos ocultos, e aí você vai ter que começar a trabalhar para administrar esses passivos, consertar esses procedimentos e diminuir o risco desse cliente, como pode trazer notícias maravilhosas, né? De créditos a recuperar, enfim, de oportunidades a serem exploradas. Mas, nem você falou, assim como o médico, tudo parte de um diagnóstico inicial. E esse diagnóstico inicial, eu gosto de fazer muito essa comparação da tecnologia com a medicina. Quer dizer, vamos supor, no início do século passado, um médico, para fazer um diagnóstico, um paciente estava sentindo dor. Ele, às vezes, tinha que abrir a barriga daquela pessoa para ver o que tinha lá dentro, né? E isso aí é o quê? É demorado, não é exato, você depende de vários fatores, enfim, é um procedimento caro, enfim. Aí surgiu a tecnologia como aliada, por exemplo, na medicina, com as ferramentas de diagnóstico por imagem. Então, hoje, você faz, por exemplo, um mapeamento do seu coração, um mapeamento dos seus órgãos, em 15 minutos, tá certo? E você tem uma análise detalhada daquilo que está, se tem algum eventual problema. E assim é com a auditoria digital. Imagina você ter que pegar, por exemplo, uma empresa que emite aí, que movimenta 5, 10 mil documentos fiscais por mês. Em cada documento fiscal, tem um monte de regra para verificar, né? As escriturações que surgem desses documentos aí tem milhares e mais milhares de regras. Então, imagina você fazer um checklist de todas essas regras e executar isso manualmente. É inviável, você não consegue fazer isso. Então, você vai por critérios de amostragem para tentar detectar tendências, né, erros comuns para você tentar corrigir procedimento. Só que isso resolve até certo ponto, porque o fisco não faz mais isso. O fisco hoje ele corre 100% da informação. E se você não trabalhar com 100% da informação, você está para trás. E assim, hoje em dia as pessoas já não têm mais muita paciência, né, para esperar nada, né? Tudo hoje em dia tem que ser muito imediato. Então, até em termos de mercado, quando você vai fazer um serviço desse numa empresa, você não consegue chegar para um empresário e falar, olha, eu vou começar a fazer um serviço aqui e no final do ano que vem eu termino para você. Como assim? Né? Eu vou te pagar um ano para depois você me dar um laudo? Então, as pessoas querem resultado para ontem, né? Então, tem muitas regras que o robô pode fazer isso aí com muito mais precisão e com uma rapidez assim, incrível, né? Então, você programa as regras, lê os arquivos digitais e começa a executar aquelas regras. E aí ele te dá um laudo. Esse laudo não é solução para ninguém. Esse laudo é o início do trabalho de um profissional tributário. Assim como um diagnóstico de imagem é o início do trabalho do médico. Ele vai pegar uma tomografia, ele vai pegar algum exame seu e a partir daquele laudo que ele vai te prescrever o tratamento, assim como o profissional tributário deve fazer com a tecnologia hoje para fazer essa revisão fiscal. Então, você vê ali indícios de erro, você vê erros mesmo, você vê falhas de sistema, você vê falhas de processo e ali você começa a tomar as medidas necessárias para acertar a situação do seu cliente. Então, eu acho que a tecnologia, hoje, ela não é importante. Ela é fundamental. Ela viabiliza você fazer uma revisão com base nas regras que hoje a gente tem aqui no sistema tributário brasileiro. Entendi. Eu vou fazer agora, professor Felipe, um adendo, e aí vem a nossa segunda pauta atrelada à primeira. E hoje você, como um dos grandes especialistas no sistema público de escrituração digital, qual é a importância, professor, do SPED aliado à tecnologia para um processo de auditoria fiscal, fazendo um link com a conversa com o Frederico? Bom, Marcos, se a gente pegar exatamente o que o Frederico falou, é exatamente a realidade de como é que funcionavam a evolução histórica que a gente teve exatamente com o uso de tecnologia. E essa evolução histórica, ela passa pelo uso do SPED, ela passa pelo nascimento dele como essa grande ferramenta de comunicação, porque é isso que ele é, uma ferramenta de comunicação entre o fisco e os contribuintes.
mas que ela não pode ser negligenciada enquanto ferramenta de fiscalização. Então, o meio pelo qual os contribuintes demonstram todas as operações para o fisco, é um meio pelo qual o contribuinte presta contas com o fisco e é por ali exatamente que ele vai ser fiscalizado. Eu lembro, o Fred falou que em 2009 começou a auditoria, e em 2009 foi o ano que eu fiz a minha primeira auditoria digital, que eu chamava de auditoria digital, né? Mas não era de digital, só tinha um arquivo. Porque eu lembro que foi aqui no estado do Ceará, um supermercado no interior do estado, quem é meu aluno aí há mais tempo já me ouviu contando em detalhes a história, não vou contar ela aqui, mas eu abri um arquivo de TXT do estabelecimento, do SPED fiscal, e eu ia olhar no olho mesmo os registros que eu achava, obviamente, mais importantes, né? Aqueles registros que eu via algum erro gritante, pegava alguns, levava para Excel, levava para o Word para olhar ali, ver como é que estava a estrutura do registro. E óbvio que eu fazia uma análise 100% por amostragem. Eu levava uma semana para analisar um arquivo mal. Eu levava para analisar mal um arquivo. Então, eu lembro que quando eu conheci o sistema da auditoria, o e-auditor, que eu subi o arquivo e me veio um relatório de 400 páginas, eu disse, meu Deus do céu, se eu puder voltar para os que eu já fiz tudinho, estava tudo errado. Mas é interessante, eu falo isso nas minhas aulas, outra coisa bem, bem legal que foi dita, é que eu vejo que muita gente, às vezes, quer vender o relatório do sistema de auditoria. E como o Frederico disse, aquilo ali é apenas o teu diagnóstico. Você precisa vender a solução. Eu acho que é um erro que muita gente cometia. Hoje talvez cometa menos, mas ainda cometia muito. Que era o quê? Eu chegava em empresas para prospectar o serviço de auditoria, ele dizia assim, ó, não, já contratei um aqui, o cara deixou aqui um relatório de um mês que tinha 400 páginas. Beleza, o empresário pegava aquilo ali, guardava na gaveta e não trabalhava em melhoria nenhuma, em solução nenhuma. O que a gente ensina, o que eu acredito é exatamente você pegar aquele diagnóstico, ver o que é mais relevante para a atividade da empresa, ver quais são as orientações que você vai dar para melhoria no processo, quais são os erros que você precisa atacar de imediato, usando tecnologia para solucioná-los, quais são as integrações que você vai fazer e as ações de forma preventiva para evitar que os erros continuem acontecendo todos os meses. E é interessante que o que a gente fazia de forma extremamente reativa, pensando no passado, hoje a gente consegue fazer de forma preventiva, praticamente em tempo real, com todas as informações que são enviadas para o fisco e de maneira inteligente e automatizada. Então, eu acredito que, como foi dito também, a tecnologia ela é essencial e resistir a isso você dá um forte passo para o passado, enquanto a gente tem que olhar para o futuro e avançar. Não tem mais que resistir a isso. Hoje em dia, a empresa de consultoria tributária, de contabilidade, que não tem, no mínimo, uma ferramenta como da auditoria, para começar, porque eu digo assim, ó, você tem que ter uma consultoria tributária para tirar dúvidas, para poder fazer consulta, você tem que ter uma ferramenta de recuperação de crédito, você precisa ter uma ferramenta de auditoria digital. Aí, às vezes a pessoa diz assim, professor, mas é caro contratar uma consultoria aqui para me tirar a dúvida. Cara, é você ter a dúvida e não saber resolver o problema. Cara, teu cliente pagar imposto a maior. Cara, é você levar uma multa lá na frente. Isso faz parte do custo do teu serviço. Você está cobrando errado se você está achando caro. Exatamente. Eu penso dessa forma. Eu posso até complementar aqui um pouquinho do que você falou aí, Felipe, que eu acho muito importante essa questão do laudo de auditoria enquanto uma bússola, enquanto um guia para nortear o seu trabalho, tá certo? E aí a gente tem que identificar, mais para frente pode falar disso, quer dizer, quando você fala um relatório de 400 páginas, é porque tem erro de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é origem, de tudo quanto é gravidade. Então, por exemplo, a gente tem erros, depois eu mostro para vocês, mas assim, eu costumo categorizar esses erros. Então, vamos pegar, por exemplo, erro de layout e erro de estrutura. Erro de layout, eu estou mais falando no nível do campo. E erro de estrutura, eu estou falando no nível dos registros, da disposição dos registros. O registro existe, não existe, está duplicado, se era obrigatório, se não era, enfim. Esse tipo de coisa raramente vai ser culpa de alguém que está imputando informação errada. Isso normalmente é culpa do sistema que está gerando o arquivo.
Então, esse é um tipo de filtragem que você pode tentar resolver direto com o programador. Não adianta ficar tentando consertar todo mês e apagar aquele incêndio, porque mês que vem ele vai acontecer de novo. E depois de novo, e você nunca vai acabar com aquele problema. Tem erros que a origem aí já é humana, né? Eu tenho um funcionário na empresa do meu cliente que está fazendo um procedimento equivocado. Então, eu tenho que instruir esse funcionário, eu tenho que ensinar ele a fazer direito para interromper esse tipo de coisa. Então, essa análise tem que ser feita para o profissional para que ele possa agir e começar num trabalho paulatino. É bom falar que também qualquer trabalho, vocês mexem muito com auditoria também, vocês podem corroborar o que eu estou falando, mas não é um trabalho da noite para o dia. Então, você pega, às vezes, uma empresa que tem aí 150 erros diferentes no arquivo. Você não vai corrigir para o mês que vem, tá certo? Você tem que priorizar e começar num trabalho de melhoria. Quer dizer, o mês que vem tem que ser melhor do que esse. O outro mês tem que ser melhor que o anterior. E você tem que ir galgando num processo de caminhada, né, rumo a essa conformidade. Corroboro exatamente com o que vocês discutiram e vou pegar um trechinho da fala do Frederico, que ele disse o seguinte: eu tenho aqui erros estruturais, né, seja de layout, seja de registro, campos, etc. Mas eu também posso ter erros qualitativos, que são erros humanos, muitas vezes, porque o cara foi lá, preencheu uma informação equivocada, não existe uma conformidade da informação tributária. E aí eu vou entrar no gancho da nossa terceira pauta, que é exatamente os cruzamentos fiscais com o uso de ferramentas tecnológicas. Muita gente, Frederico e professor, me pergunta assim: professor, e você faz o cruzamento fiscal de todas as obrigações acessórias utilizando uma ferramenta tecnológica? Eu digo, eu faço. Só que antes de fazer com o uso de uma ferramenta tecnológica, eu aprendi na mão, eu aprendi manualmente, eu fui entender a origem do dado. Então, eu também não posso ficar preso simplesmente a vou jogar os arquivos do SPED lá dentro da ferramenta e aí ele vai processar. Agora, se eu não entender o fluxo daquela informação, eu não vou ter como criticar uma inconsistência que o sistema vai gerar. Então, eu preciso entender a essência daqueles dados, né? Uma ECF com distribuição de lucros, juntamente com a DIF, com a informação de distribuição de lucros, os valores não estão coincidindo. Isso aqui no olho eu consigo ver, certo? Mas o conjunto de dados que a ferramenta vai conseguir fazer essa exploração, ela vai ter uma performance muito maior. Então, ela vai verificar automaticamente ECF com SPED contábil, com SPED contribuições, com SPED fiscal, verificar DIF e fazer todo esse apanhado para gerar as inconsistências. Eu uso muito, Frederico, essa ideia, fazendo assim: eu tenho um cruzamento da informação fiscal, e aí junto as várias obrigações fiscais, e crio um indicador. O indicador pode ser uma receita bruta, um indicador pode ser um PIS a recolher, um COFINS a recolher. E aí eu queria escutar de vocês, como é que vocês acham que é interessante o trabalho do cruzamento da informação fiscal com o uso da ferramenta? Vocês acham também interessante que a gente precisa ter esse dimensionamento manual? Eu gosto muitas vezes de fazer na mão e depois ir para dentro da ferramenta tecnológica. Qual é a opinião de vocês nesse sentido, no que se refere a cruzamento de informações fiscais? Pode ser o professor Felipe primeiro. Vamos lá, então. Bom, eu não tenho esse apego todo a fazer na mão. Eu prefiro fazer o contrário. Eu prefiro utilizar a ferramenta tecnológica para que ele faça o trabalho, a maior parcela do trabalho, e eu faça apenas a curadoria num segundo momento. Eu acredito que, no que diz respeito a cruzamento de informações, são muitos os cruzamentos possíveis. Então, quanto mais você otimizar esse processo, maiores são as chances de que você consiga diagnosticar eventuais problemas nesses cruzamentos nas informações que foram prestadas. Eu entendo que é uma questão de prudência, de zelo, de cuidado, mas eu acredito que quando a gente está falando em abarcar o maior número de operações possíveis, sem sombra de dúvidas, a ferramenta tecnológica ela vai ter uma performance bem melhor do que o nosso olhar e as possibilidades que a gente consegue enxergar num primeiro momento. Então, eu penso muito que quanto mais você puder otimizar
obviamente, sem terceirizar a parte técnica do conhecimento, da análise, da verificação e da validação das informações pós esse momento inicial, eu acho que você deve fazer sim para poder otimizar o seu trabalho e o seu tempo. Eu concordo também. Eu acho que assim, toda a tecnologia que a gente usa, ela tem alguns objetivos. Uns é tornar viável o trabalho, em coisa que eu não conseguiria fazer. E o outro, mesmo em coisas que eu consigo fazer, é ganhar tempo, é otimizar o seu tempo, fazer com que você possa investir esse tempo em outras coisas que você pode produzir mais. Então, cruzamentos também, eu vejo que tem cruzamentos de todo nível de dificuldade. Tem cruzamento que é extremamente simples, mas extremamente complicado de fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele é simples, mas é trabalhoso. Por exemplo, eu vou cruzar notas fiscais com o SPED fiscal. É muito intuitivo, tá certo? Olha, o conteúdo da nota tem que estar no SPED fiscal, isso qualquer um sabe, né? Eu não posso ter nota faltando. Se eu peguei todas as notas, tem que escriturar todas as notas. Então, é um cruzamento que, na teoria, ele é muito simples. Eu vou ver assim, pô, eu deixei de fora alguma nota do SPED fiscal? Isso não tem dificuldade nenhuma para ninguém entender. Os campos da nota fiscal estão corretamente escriturados lá? Também não tem dificuldade nenhuma, é comparar, ver se está igual. Agora, vai fazer isso aí manualmente para você ver. Como eu falei, uma empresa aí que tem aí, sei lá, 5 mil notas por mês. Aí você pegar nota a nota, baixar, pegar um dump lá, colocar uma reguinha em cima e começar a procurar campo tal, indicador de frete. Começa a fazer isso campo a campo, nota a nota, é extremamente trabalhoso. Então, a tecnologia acaba aí viabilizando. Outros cruzamentos, que nem o Marcos falou, você pode fazer no olho. Vamos ver se o PIS e COFINS apurados lá no contribuições está batendo com a minha DCTF. Vou ver 2 valores, tá certo? Então, é mais simples. Apesar de que a tecnologia, você pode deixar isso no automático, ele já te dá, se achar alguma inconsistência. E eu gostaria também de concordar com a fala inicial do professor Marcos, quando ele fala que é preciso que as pessoas entendam por que esse cruzamento está sendo feito, né? Cruzamento é uma coisa muito fácil de entender. Eu tenho a mesma informação em locais diferentes. E eu preciso saber se essa informação, às vezes ela está indo por veículos diferentes para o fisco, mas eles estão carregando os mesmos passageiros. E eu preciso saber se essa informação está coerente. Porque uma das formas mais fáceis da fiscalização ser despertada é através desse tipo de cruzamento, né? Quer dizer, você tem informação de gasto com cartão de crédito e você informa que você teve um rendimento completamente incompatível, esse cruzamento é extremamente fácil de fazer para o fisco, e ele vai pegar um indício, né, de sonegação fiscal e aí vai aprofundar essa investigação. Então, eu acho que as pessoas elas têm que realmente entender o que esse cruzamento por que ele existe, o que está sendo cruzado, até para poder resolver, porque quando a gente faz um cruzamento e detecta uma inconsistência, a gente está, na verdade, apontando que tem uma diferença. Mas é isso aí que a gente falou, início do trabalho. Mas a diferença está onde? Está aqui ou está lá? O que está certo? Então, a gente precisa começar a mexer nisso, né? Só detectar que está errado não adianta. Então, tem que conhecer o fundamento, tem que saber o que está sendo cruzado e tem que ter capacidade técnica e preparo, tem que estudar bastante, se preparar, para, quando achar uma diferença dessa, saber aonde que vai atacar. O que pode ser feito. É isso que eu acho em relação ao cruzamento. Bom, vamos entrar numa pauta aqui, que é o negócio do momento, né? A gente, ultimamente, vem falando bastante sobre recuperações de créditos tributários e também, sobretudo, por causa do período em que vivemos, né? O período de pandemia. Então, a gente sempre encara a recuperação de créditos tributários como uma geração de caixa para as empresas. Obviamente que é um caixa que nem deveria ter saído, em virtude de equívocos do passado, mas hoje a gente consegue gerar caixa para as empresas e hoje, com a utilização de tecnologia no processo de recuperação de crédito, torna o processo de execução muito mais rápido, muito mais sólido, muito mais efetivo. E aí eu queria que vocês comentassem aí sobre
a utilização de recuperação, a utilização de tecnologia no processo de recuperação de créditos tributários. Lembrando, eu sempre digo que a recuperação de créditos tributários, ela começa com a revisão fiscal, né? Então, envolve todo esse processo que nós falamos. E hoje, por exemplo, a gente tem a ferramenta do Auditor que faz de maneira que eu considero muito massa, né, a recuperação de créditos tributários para as empresas do Simples, por exemplo. Queria que você comentasse aí, professor Felipe, no aspecto técnico, né, de como é que a gente está vivenciando esse momento, e depois a gente vai com o aspecto da tecnologia envolvida nesse âmbito. Bom, inclusive eu utilizo muito essa questão que o Marcos perguntou lá na nossa página do próprio curso de recuperação de créditos tributários. Um dos grandes booms que levou a gente ver tantos cases no mercado, aproveitando hoje a recuperação de créditos tributários, é exatamente em virtude dessa otimização do processo dos levantamentos de crédito. Como eu já contei também, eu estou contando tanta história do passado que eu estou achando que eu estou ficando velho já, viu? Eu comecei a trabalhar com recuperação de crédito tributário lá em 2006. E na época, eu recebia uns DARF que estava enterrado, um livro de apuração do ICMS, vinha com a página amarela, de velho, de suja. Então, era um processo demorado. O Frederico falou sobre as fiscalizações que demoravam fazer aniversário, né? Eu lembro que as fiscalizações da Secretaria da Fazenda que faziam aniversário. A gente comprava bolo para comemorar, tudo. O processo de levantamento de créditos também era muito demorado. Eu lembro que eu trabalhei no escritório de advocacia, que no primeiro dia que eu cheguei, me ensinaram a fazer lá o preenchimento da planilha, né? Que a gente fazia, o processo de levantamento de crédito era extremamente mecanizado, né? A gente pegava a guia, olhava o código da receita, digitava na planilha. Pegava a guia, olhava o código da receita, digitava na planilha. E aí eu lembro que tinha um arquivo enorme, assim, umas 80 caixas, e eu tinha que pegar uma por uma aqui, olhar e lançar na planilha. E sendo que, quando eu terminasse aquilo ali, não haviam garantias de que o levantamento estava feito da forma correta, porque a planilha ela tinha uma parametrização prévia, que precisava ser conferida. Muitas das vezes, esse cálculo tinha que passar por 2, 3 revisões. Então, era uma pessoa para digitar, uma para conferir a digitação, outra para conferir se a planilha recebeu as informações da digitação corretamente. Então, hoje a gente vê a inteligência usada nesse processo que você consegue fazer o levantamento de crédito de forma muito rápida. Eu consigo fazer o que a gente costuma chamar de prova-conceito, né, que é dar uma amostra para o cliente sobre a possibilidade dele ter ou não crédito em pouquíssimo tempo. Então, eu vou deixar a parte da tecnologia em si para o Fred falar, porque eu tenho certeza que o sistema, o pessoal vai ficar maravilhado com o que o sistema faz. Inclusive, quando saiu a primeira versão do recuperador, ele me mandou o vídeo, eu assisti, mandei para o Marcos. Cara, pelo amor de Deus, olha isso aqui, porque o tempo que se levava, o tempo que se gasta para fazer esse processo de forma manual é absurdo. Então, hoje em dia, ter uma ferramenta faz com que você diminua seu custo, você ganhe velocidade no processo, você possa conseguir atender mais clientes, isso permite que você alcance uma escala maior na prestação desse serviço. É isso, Fred? É exatamente isso. Muitas vezes os processos de recuperação de crédito não compensavam. Então, assim, eu lembro que a gente não mexia com empresas do Simples antigamente. Por que não mexia? Porque o esforço, as pessoas que ficavam envolvidas nesse processo, era mais caro do que um crédito. Então, às vezes você levanta um crédito assim, de 15 mil reais. Não compensava para a gente, entendeu? Para gastar o tempo que a gente tinha, mobilizar os profissionais para recuperar um crédito desse. Por quê? Porque eu deixava de atender um cliente que me dava uma rentabilidade maior para ficar ali, vamos dizer assim, perdendo tempo, né, entre aspas, com um cliente pequeno, mais ou menos o raciocínio que o fisco usa também nessa seleção de contribuintes, né? Quando no custo do auditor fiscal, do auditor fiscal, deles mobilizarem o auditor para uma empresa muito pequena que não vale a pena, né? É mais caro para eles do que eles vão conseguir eventualmente recuperar. Então, eu acho a tecnologia muito bacana no processo de recuperação de crédito, primeiro por causa disso. Poxa, eu tendo um sistema que serve, de repente começou a ser interessante eu começar a pegar crédito de 20 mil reais, 30 mil reais, 15 mil reais, porque, poxa, o meu custo foi lá para baixo. Então, isso começou a ser rentável para mim. Segundo aspecto que o Felipe falou, assim, que eu acho maneiraço em termos de mercado,
é isso, é eu poder agregar nas minhas abordagens comerciais essa prévia, dar essa expectativa de crédito, esse pré-levantamento para o cliente que anima, poxa, anima ele a contratar uma recuperação de crédito, né? Uma vez que ele vê valores na frente dele, já vê uma planilha, vê que você realmente apurou, você não está chutando valor, são coisas assim concretas, né? Então, eu acho que assim, isso permite realmente escalar, permite que você atenda mais clientes e permite que você rentabilize, né? Com menos gente no seu escritório, né? Enfim, com processos mais ágeis, de uma maneira geral, né? E sobre essa recuperação do Simples, a tecnologia ajuda também, obviamente, nesse processo todo, porque ela também embarca uma base de conhecimento, essa base de conhecimento que é permanentemente atualizada por profissionais que estão ali, e a gente não pode esquecer que a gente está formando uma grande rede de usuários, né? Brasil afora, e que esses usuários auditam o sistema constantemente. Então, tem muita gente usando e tem muita gente criticando. Então, quando você pega essa base de dados que é compartilhada por muitos profissionais, essa base tende a ser cada vez melhor, cada vez mais criticada, mais exata. Por quê? Porque é muito feedback de mercado, de clientes, de usuários que vão dando também para a gente, isso vai te dando mais segurança para usar também. Porque, poxa, muita gente que está ali no mesmo barco, né, com o mesmo espírito e compartilhando isso tudo. Então, para a recuperação de crédito, eu acho assim, muito bacana, fantástico. Tive resistência para entrar nessa área durante algum tempo, custou para entrar, acho que até podia ter entrado antes, mas enfim, quando a gente resolveu entrar também, resolveu entrar com o espírito de resolver o sofrimento que eu tinha, cara, quando eu trabalhava, sabe? O sofrimento, assim, eu queria tentar dar para os profissionais uma ferramenta onde eu não quisesse uma fatia do negócio deles, entendeu? Eu não quero uma fatia do seu honorário, eu não quero fazer parceria contigo, não, eu quero te dar uma ferramenta para você trabalhar conforme o seu talento, conforme a sua dedicação e a sua motivação para o mercado, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta que te dá liberdade. É isso que eu sonhava em ter. E é isso que eu quis reproduzir e dar para os profissionais fazer algo que eles pudessem utilizar, fazer o dinheiro que eles quisessem, né? E eu não tenho nada a ver com isso, porque tudo que a gente tinha até então era assim, alguém querendo morder um pedaço do seu bolo. Pô, eu quero uma fatia grande de cada cliente que você pegar e etc. E isso acaba também prejudicando a rentabilidade do negócio. Então, esse foi o espírito, da gente ter uma ferramenta tecnológica que permitisse dar liberdade para o pessoal trabalhar, dar autonomia, né? E, ao mesmo tempo, dar uma retaguarda, ajudar no que for difícil, enfim. Ter profissionais ali que amparassem, né? Que ajudassem as pessoas a dar um start nisso aí. Mas a gente sempre aconselha, nessa parte tecnológica, volto a repetir, a mesma coisa que eu falei lá nos cruzamentos. Não adianta querer fazer recuperação de crédito sem estudar, a gente tem que estudar, entendeu? Tanto é que, assim, a gente já conversa bastante, eu recomendo fortemente aí o curso de vocês para o pessoal fazer, porque tem que entender, a tecnologia te ajuda, ela é um auxiliar, mas, assim, a sua formação profissional, ela tem que estar firme, você tem que estudar. E tem muita gente, eu te falo assim, tem muito case de sucesso bacana de cliente nosso, que nunca tinha mexido nessa área, caiu de cabeça, está entendendo, assim, tudo, está caindo no mercado, está pegando um monte de situação, está resolvendo o problema de muita gente, mas, assim, pessoa que pegou para estudar, pegou para entender. E se fizer isso, realmente nós estamos numa fase muito boa, esse mercado está muito aquecido, os empresários estão bem tendentes a contratar esse tipo de recuperação, até porque começou um boca a boca de amigos que já fizeram, enfim, de pessoas que já tiveram restituição. Então, quem quiser entrar nessa área, acho que está no momento ideal. E, como o Felipe falou, né? Quem dera a gente tivesse algumas facilidades dessas, né? A gente já ralou demais para fazer esses levantamentos de créditos e, enfim, para obter esse tipo de documentação. Hoje em dia, realmente, quem entrar está com a faca com queijo na mão. Basta ter preparo e basta ir para o mercado e meter as caras, cara, porque realmente está muito favorável. Gostaria de deixar um relato, um testemunho que eu corroboro plenamente com o que foi dito, Fred,
que eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, tanto com auditoria digital como com recuperação de créditos, a sensação que eu tinha é que eu era preso na hora de vender o serviço, de precificar, porque quando eu ia buscar uma solução tecnológica, o pessoal queria um pedaço mesmo. Tipo assim, o cara era como se dissesse assim, ó, um ano calendário, eu quero X, aí tu cobra um pouco a mais para ganhar em cima. Não, mas não é isso que eu quero. Eu quero ter E aí você liberdade não para fecha cobrar quanto também, quiser. né? E aí, mercadologicamente, o preço fica fora. O cliente não está disposto a pagar isso, né? Exatamente. Ou então, se você fecha, é só para dar a lucratividade do cara, a tua parte, você perdeu tudo. Então, eu lembro que quando... porque você sabe disso, eu sou cliente de auditoria há muito tempo. Eu acho que quando eu descobri que eu disse assim, cara, eu vou poder fazer, eu tinha até um exército de desconfiança. Quer dizer que eu vou poder ficar com esse relatório para mim, o cliente não precisa saber que eu tenho acesso a essa informação. Aí eu podia ir lá mudar a logo, botar a logo da compliance. Então, cara, é fantástico, porque isso me dá autonomia para cobrar quanto for necessário eu cobrar, para que eu faça o meu trabalho e eu tenha a ferramenta ali por detrás que eu estou pagando, obviamente, por ela, mas que ela é custo do meu serviço. Então, isso me dá total liberdade. Inclusive, o Marcos aqui é testemunha também que a gente não fazia trabalho de auditoria digital de estoques, porque a gente não tinha ferramenta. Quando o auditor começou a dar para a gente os cruzamentos envolvendo estoques, a gente passou a oferecer o serviço. Estamos penando, inclusive, em um, mas vai dar certo. Mas esse era o relato que eu queria tratar também da auditoria digital de estoques, que, assim, sem ferramenta tecnológica é quase impossível você fazer, né? Não sei como é que os caras faziam no passado, e eu contar o estoque, verificar as notas fiscais uma a uma e fazer um mapeamento. Meu Deus, é coisa de louco. Eu, sinceramente, não faria um negócio desse. Tá Mas chamando a com gente de velho, Fred. tecnologia... Hã? Porque o estoque, na verdade, antigamente, o fisco também ia no estoque por amostragem, né? Então, o cara escolhia alguns produtos e ia lá fazer uma contagem para ver como é que a coisa estava, porque ele também não tinha. Mas as fiscalizações de estoque que a gente recebe aqui, pô, é simples, cara, o que os caras fazem. Os caras pegam o inventário, soma as entradas, tira as saídas, chega no outro inventário do outro ano e compara com o que você declarou. Dependendo do resultado, vai dar omissão de saída ou omissão de entrada. E ali a ICMS em cima e pum. Então, você pega um supermercado aí com 20 mil itens, 25 mil itens, como é que você faz isso na mão? Impossível. Meu fone caiu. Não, fazer supermercado é impossível sem tecnologia. Impossível. Não é? Bom, vamos lá. Vamos agora para a nossa última pauta. E aí a gente... o objetivo do evento, né, como a gente falou inicialmente, é exatamente o tributário com digital. O com no sentido de ter, de possuir. E a gente está apresentando aqui para todos os nossos participantes do evento ferramentas, aplicativos, tecnologias, para que gestores, donos de escritórios, coordenadores possam ter opções de como eles irão utilizar ferramentas tecnológicas nos seus processos. E nada melhor do que, quando se fala de auditoria e recuperação de crédito tributário, chamar o Frederico aí, um dos grandes nomes da auditoria, para poder apresentar a plataforma para a gente e falar os principais pontos para que a gente possa conhecer melhor, entender melhor a plataforma e o que é que ela pode nos gerar aí de resultado. E como o Frederico já disse, ela não leva 40% do seu resultado na recuperação, tá? Então tá, vamos lá. Posso compartilhar aqui? Foi? Já estamos vendo. Ok. Bom, deixa eu começar aqui, então, uma apresentação bem rápida. Na verdade, a plataforma da e-auditoria, ela tem uma série de soluções que a gente pode dividir em dois lados, tá? Um conjunto de ferramentas para apurar inconsistências e apurar créditos, enfim, para rodar a auditoria digital em si, e ferramentas que vão auxiliar
o profissional na resolução desses problemas, né? Então, eu tenho auditoria digital, para verificar compliance, né, verificar a conformidade de arquivos de obrigações acessórias, que é o e-auditor. Tem a simulador, que é uma ferramenta de apoio, que vai simular algumas situações, alguns cálculos tributários. Eu tenho o eDrive, que ele gerencia e compartilha documentos para auditoria, né? Tem o e-consulta, que verifica a situação tributária aí por NCM de vários produtos, de IPI, PIS, COFINS, CMS, MSST, enfim. Tem o recuperador, que a gente vai dar uma olhada mais detidamente nele. O monitor também, que é uma ferramenta de apoio, que ele monitora o ECAC e verifica se a empresa está com alguma pendência lá automaticamente. Então, o robô vai lá e volta com relatórios, se está com exigibilidade suspensa, se está com débitos, se está com pendência, se está regular, enfim, para evitar o tempo que os profissionais gastam fazendo isso manualmente, né? O capturador, que é um sistema para capturar documentos fiscais diretamente da Cefaz e capturar arquivos localmente no seu computador, na sua rede, para enviar automaticamente para a auditoria. E o e-atendimento, que é, no caso, nossa ferramenta de suporte aí para o uso da ferramenta com os nossos profissionais. Bom, hoje a gente vai ver aqui mais o e-auditor e o e-recuperador, que foi o tema da nossa conversa, e eu separei algumas situações aqui para mostrar para vocês alguns resultados gerados, para a gente exemplificar um pouco daquilo que a gente discutiu, né? Então, nessa ferramenta, a gente tem uma parte que chama resultados simulados, que é essa que a gente está vendo aqui, onde a gente deixou vários exemplos de resultados rodados para que as pessoas pudessem ver esses cruzamentos e essas inconsistências na prática, tá? Então, a gente tem aqui vários arquivos, né? Então, eu tenho possibilidade de análise com FD, ICMS, IPI, com FD Contribuições, com SCD, com SCF, enfim. Então, vamos começar no nível de auditoria aqui. Vocês vão me perguntando aí, tá? Vocês que são usuários, enfim, vão interagindo comigo aí para, se quiser que eu mostre alguma coisa específica aqui. Tá? Então, quando eu rodo um arquivo, ele com ele mesmo, né? Não estou cruzando ele com nada, a primeira coisa que a gente roda são as inconsistências e cruzamentos que são feitos dentro do próprio arquivo, cruzamento entre registros, né? Tipo um registro sintético com detalhamento daquilo, com os dados analíticos daquilo. Então, a gente faz esse tipo de comparação. Então, isso aqui é um exemplo para vocês verem de como o sistema apresenta as inconsistências encontradas no próprio arquivo. E aí, lembra que eu comentei com vocês aquele categorização da ocorrência, que a gente chegou a comentar? Sim. Então, por exemplo, aqui, vamos tentar pegar uma ocorrência aqui. Vamos colocar aqui. Aqui. Vamos supor que, de cara, eu quero tirar um relatório desse aqui e quero separar regras de layout e regras de estrutura de arquivo, porque isso aqui basicamente diz respeito ao pessoal de informática, né? Não diz respeito a nós, profissionais tributários, né? Isso é mais parametrização do sistema ou falhas na geração do arquivo, enfim. Então, eu posso, por exemplo, filtrar e ter aqui todos os erros que eu posso chegar e gerar um relatório e mandar para a minha empresa de informática que gera esse arquivo para ele dar uma olhada lá. Eu posso ter, por exemplo, erros aqui de divergência de valores, que é o quê? É exatamente isso, onde a gente compara valores lá dentro, que a gente apura com o que o cliente declarou, um registro com o outro. Então, por exemplo, aqui, o valor da nota fiscal declarado no 60 é divergente do total que a auditoria apurou. Então, a gente apura o valor da nota e compara com o que o cliente declara. E aí a gente tem aqui a diferença apurada, né? Em cada nota, tá vendo? Então, tem as notas aqui e as diferenças apuradas. Se eu quiser categorizar, ordenar isso aqui, por exemplo, de um valor mais alto para o mais baixo, eu posso aqui priorizar minhas ações e começar corrigindo as que estão com um valor maior, né? Então, tem aqui uma diferença de R$ 1.103 em uma nota do que a gente apurou, do que o cliente declarou. E por aí vai. Então, você vai analisando essas ocorrências e montando seu plano de ação, né? Então, isso aqui seria a análise de inconsistência. Lembrando que tudo aqui tem, quando a gente clica nessa bolinha, tem toda a base que a gente usou, ou a memória de cálculo que a gente usou, ou a legislação aplicada, ou a regra de geração do arquivo que foi aplicada aqui para construir essa análise. Então,
Aqui eu tenho maiores explicações, com eventuais até dicas, né, para correção dos arquivos, enfim. Tá? Tá legal aí, pessoal? Show de bola. Podemos passar, vou dar um exemplo de cruzamento, pode ser? Melhor Pode. do que isso aí, só se fizesse a retificação, viu, Fred? Pois é. Aqui, vamos dar um exemplo de cruzamento simples. Aqui, ó, vamos cruzar o SPED fiscal com as notas fiscais. Então, olha só. O sistema, tá, gente? Eu não estou fazendo a operação do sistema aqui porque é chato também ficar vendo. Eu estou mostrando os resultados que é a parte teórica, que é a parte que eu acho que é mais interessante do pessoal acompanhar, né? O que o sistema gera. Com Né? certeza. O funcionamento dele é muito simples. Você joga os documentos ali para dentro e manda processar. Então, é só isso. E aí vai acontecer esses resultados que a gente está vendo aqui. Esse cruzamento aqui, por exemplo, quando eu cruzo SPED com notas fiscais, eu vou ver duas coisas, basicamente. Primeiro, se os documentos foram todos escriturados. Tá? E segundo, naqueles que foram escriturados, os valores estão iguais, estão batendo entre o documento e a escrituração. Então, vamos começar a ver se tem algum documento que está faltando. Né? Então, vamos ver, notas fiscais que não foram localizadas na FD. Vamos ver se tem alguma aqui nesse exemplo. Nesse exemplo, nós temos um monte de nota fiscal que não foi lançada aí na nossa escrituração. Né? Então, aqui a gente, obviamente, ocultou os dados, né? Colocou dados fictícios aqui, mas é um exemplo de relatório de notas que a gente achou o XML e não achou a respectiva escrituração na FD. Está um problema bom do estoque, rapaz? Pois é. Esse aqui, né? Eu tenho, por exemplo, aí vamos fazer a via inversa, né? Vamos supor que eu tenho todos os documentos XML do meu cliente, tenho a escrituração, e aí, de repente, eu acho uma nota lá no SPED que ele não está no meu arquivo, no conjunto dos meus XMLs. Né? Então, agora é o contrário. Ele escriturou um XML que eu não localizei, então tem que pedir para ele. Na verdade, o auditor vai ter que falar, olha, eu não estou com essa nota para comparar, eu preciso dessa nota, cadê ela? Então, esse é o contrário. Arquivos não importados aqui é erro. E vamos ver divergência de valores. Campos divergentes, por exemplo. Aí, gente, que eu falei, é simples, mas é trabalhoso. Né? Eu vou pegar nota a nota, e aí eu vou ver qual campo que a gente está comparando aqui, quais campos que a gente está comparando, e aí eu vou ter o valor que está na nota fiscal e o que está escriturado na FD. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, valor do CMS-ST, mais valor da mercadoria, mais valor do IPI. Aqui na nota fiscal, 1101,63. Na FD, 136,37. Então, está diferente. Né? Indicador de pagamento, 0 na nota fiscal, 1 na FD. E por aí vai. Então, a gente vai vendo aqui valores que estavam nas notas fiscais e que foram lançados, né, ou importados de maneira equivocada para o SPED fiscal. Eu posso ver isso também, esses campos divergentes aí em relação a valores de ICMS, né, débito crédito, enfim. Então, tá, o valor do ICMS que está na nota, por exemplo, aqui eu tenho valor do ICMS destacado na nota e não levei para o meu SPED fiscal. E aí a gente vai vendo aqui, né, nos itens, diferença nos itens. Então, a nota está escriturada lá, mas os itens não estão batendo. Né? Então, eu tenho também aqui a diferença, vou puxar um pouquinho para o lado aqui para mostrar. Na nota fiscal está aí outros óleos lubrificantes, na FD está óleo de sei lá o quê. Enfim. Então, são coisas que, né, não deveriam estar divergentes, né? Uma vez que ele deveria retratar o que está na nota fiscal. A gente pode ter outra, entre obrigações acessórias também, vamos pegar um cruzamento aqui, por exemplo, da FD Contribuições com o SPED fiscal. Então, também um cruzamento teoricamente simples, onde a gente parte do primeiro pressuposto. Né? Vamos cruzar aqui, estamos cruzando o bloco C, registro C100. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu estou cruzando contribuições com SPED fiscal. Primeiro pressuposto é o seguinte, na FD ICMS-PI eu tenho que escriturar todas as notas, né? E na FD Contribuições não. Aí eu já tenho que pegar as notas que são exigidas que sejam escrituradas. Teoricamente, então, eu não posso ter uma nota na FD Contribuições que não esteja no SPED fiscal. Não é verdade? Então, olha só, eu achei uma nota
que está aqui, que está escriturada na FD Contribuições e não foi lançado no SPED fiscal. Então, às vezes, eu já conversei com alguns clientes, clientes que recebem dos seus contadores, que recebem dos seus clientes notas fiscais com atraso, e nessa altura já transmitiu a FD ICMS-PI, ela já foi, e acaba isso aí entrando por engano aí na FD Contribuições, entendeu? E aí acaba que fica essa lacuna, né? Aí eu tenho divergência dos documentos, também mesma coisa, né? A nota está escriturada nos dois, mas, por exemplo, o valor da mercadoria está diferente em um e outro. E eu posso partir para o nível dos itens também, né? A nota está escriturada, mas tem item não localizado no SPED fiscal. E tem também divergência, né, nos itens, né? Tem muita gente que não lança todos os itens, por exemplo, na FD Contribuições, lança só alguns, e aí isso vai dar divergência. Quando o fisco for apurar, o item número 1, por exemplo, do SPED fiscal não vai estar igual ao item número 1 da FD Contribuições, na nota fiscal. Então, são muitas vezes cruzamentos que não tem nem complexidade tão alta, mas são extremamente trabalhosos de serem feitos de maneira manual, e aí o sistema pode ajudar bastante nesse trabalho. Aí vocês verem, a gente tem assim inúmeras, né, análises. Então, nós temos na ECB, além das análises de inconsistência, cruzamento, a gente tem algumas extrações de dados. Então, por exemplo, você analisa uma ECB e você extrai os índices contábeis todos lá, enfim, medir endividamento, estrutura de capital, estado de giro, mobilização, liquidez, rentabilidade. Aqui já não é, aqui já é subsídio que a gente extrai para o analista, né, fiscal tributário trabalhar com o seu cliente. E aí, enfim, tem cruzamentos até antigos, a gente mantém até hoje, porque tem gente, por incrível que pareça, que ainda está se defendendo, ainda tem processo judicial de defesa fiscal, né, alguma autuação que teve no passado, isso ainda está rolando, então eles precisam dessa funcionalidade ainda. Mas a gente pode cruzar, por exemplo, ECD com FD ICMS-PI, com FD Contribuições, pode cruzar ECD com SCF, né? Sintegra, que já está também aposentando aí, mas ainda tem coisa para ser feita aí. Enfim. E é social, nós estamos entrando cada vez mais na social, analisando as inconsistências, regras trabalhistas, né? Regras que podem levar a um risco, a um passivo, um futuro passivo trabalhista, enfim. Esse tipo de coisa. Esse cara aqui é o e-auditor, ele funciona, como eu falei com vocês, de uma maneira bem simples. Eu carrego arquivos fiscais, tá vendo? Seleciono os arquivos fiscais, mando analisar e ele vai gerar aqueles resultados dependendo do arquivo que eu carreguei, tá? Lembrando que hoje em dia esse processo aqui no auditor, ele já está todo automático, então a gente pode automatizar uma auditoria. Então, como é que funciona isso aqui? Eu escolho uma empresa que eu quero e eu posso acionar, por exemplo, selecionar quais arquivos eu quero auditar regularmente. Então, eu posso ir marcando. Olha, quero isso aqui, quero ECD, quero contribuições, enfim, quero pegar as notas também, quero pegar CPF, DIF, Telecomp, enfim. Você vai dar a ordem para o sistema e a partir disso aqui, o sistema, tendo os arquivos aqui, ele já vai fazer as auditorias automaticamente para você. E a gente tem, lembra que eu falei que a gente tem uma ferramenta de captura? Então, você pode colocar essa ferramenta de captura no seu cliente, direcionar em qual local da rede que ele grava os arquivos de obrigação acessória, e aí o sistema identifica, né, os arquivos que você selecionou aqui, né, que, enfim, que deu essa ordem, ele vai identificar lá dentro da rede do seu cliente e vai mandar automaticamente para a auditoria. Então, você vai ser notificado quando o relatório estiver pronto, te poupando desse trabalho de ter que fazer isso manualmente. Então, é um sistema bem bacana aí para fornecer esse relatório e mostrar aí como é que as empresas estão caminhando na conformidade das obrigações acessórias. Vocês querem perguntar alguma coisa? Enfim, quer que eu aborde mais algum tema aqui? Tô tranquilo. Muito bom. Tranquilo. Melhor do que isso, só se fizer, viu? Beleza, então vamos lá para o nosso recuperador, né, que está sendo queridinho aí do pessoal. E o pessoal tem muita gente fazendo bastante dinheiro com ele, está atendendo bastante cliente. E a gente colocar um pouquinho do que ele faz e, enfim, isso aqui é uma visão parcial. Por quê? Porque nós temos vários projetos aí em desenvolvimento,
a tendência é que o recuperador tenha mais oportunidades para as pessoas explorarem, né? A gente pode falar um pouquinho aqui da recuperação do Simples Nacional, que é um processo, né, que corre na esfera administrativa, enfim, e tem uma restituição rápida para o cliente, então já é uma ótima porta de entrada, de mercado, enfim, de geração de honorários. Mas tem outras oportunidades também de nível judicial que são muito interessantes de serem exploradas, com valores altíssimos, muito interessantes, e que já estão com reconhecimento do STF, enfim, vale a pena a empresa, quando você entrar na empresa, fala que você tem que fazer, é igual uma carteira de ações, você tem que montar um mix ali de oportunidades para elas. Tá certo, umas vão ganhar, outras não vão ganhar, enfim, mas você tem que ver o saldo daquilo lá. Então, a intenção é a gente colocar aqui várias oportunidades para que o profissional, quando entrar numa empresa, ele tenha o que oferecer, né? Então, ele entrou numa empresa do Simples, ele tem oportunidade. Ele entrou numa empresa de lucro real, lucro presumido, uma transportadora, tem oportunidade. Um hospital, tem oportunidade. Uma indústria, tem oportunidade. Então, na verdade, o recuperador é uma plataforma que tem o objetivo de oferecer várias ferramentas aí para que você possa atender o seu cliente. Por enquanto, a gente tem 4, já estamos desenvolvendo outras, daqui a pouco vai ter mais. Hoje aqui é a recuperação de PIS/COFINS para a empresa do Simples Nacional. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que ela funciona. E já deixei alguns exemplos rodados com algumas situações interessantes para a gente falar aqui. Gente, vou falar de novo, tá? E desculpa se eu estou sendo chato nesse aspecto. É uma ótima oportunidade para todo mundo aproveitar. Só que tem que estudar, tem que fazer curso, tem que se aprimorar. Porque tem algumas situações que a coisa não é tão... Quando você vem para o mercado, a coisa não acontece de uma maneira tão maravilhosa, assim, não é um mundo perfeito que você vai encontrar aqui fora. Então, você tem que estar preparado para saber resolver as situações, tá? Então, assim, os aventureiros, tem gente que consegue e vai, mas até se deparar com alguma situação difícil. Então, é legal fazer um curso, é legal se preparar, é legal ter essa bagagem teórica para poder resolver. Bom, a primeira empresa que a gente separou aqui é uma empresa que rodou sem problema nenhum. Joguei algumas competências, está aqui, e tem um crédito apurado. Vamos dar uma olhadinha nela. Como é que funciona isso aqui, gente? Esse sistema funciona da seguinte forma. Você pega os documentos, joga aqui para dentro, tá? Então, você pode jogar notas fiscais, pode jogar Sintegra, arquivos TDM de impressoras fiscais, várias planilhas, se você não tiver nada, você pode jogar uma planilha aqui para dentro com a movimentação. E o sistema ele vai listar esses produtos todos, que vai pegar dos arquivos, está aqui, classificação fiscal, tá, dos produtos. Vai sugerir uma tributação nessa coluna aqui, tá? E você vai confirmar ou não essa tributação. Tá? Por que não vai fazer tudo automático? Primeiro que legislação tributária no Brasil não é uma coisa matemática, 2 e 2 são 4, às vezes 2 e 2 são 5, e vocês sabem que tudo depende muito de interpretação. A nossa legislação, às vezes, tem falhas aí nas suas redações, e às vezes a gente vai num plantão fiscal em horários diferentes e para a mesma questão recebe respostas diferentes. Então, porque realmente tem coisas que são complexas. E isso aqui é uma grande discussão. Claro que a gente faz o melhor possível e mantém isso aqui o mais atualizado possível. Mas se você não concordar com o que está aqui, você tem toda a liberdade de mudar o que está, enfim, o que você vai considerar como monofásico ou não para a apuração desse crédito, tá? Então, ele vai jogar todos os produtos aqui dentro, já vai sugerir automaticamente a tributação. Você pode concordar com um clique. Não, eu quero concordar com a auditoria. Concorda. Ah, não, esse produto aqui ele tem uma particularidade que eu quero considerar ele tributado, eu quero considerar ele monofásico. Tudo bem, não tem problema nenhum, o profissional é você. Isso aqui é uma ferramenta de facilitação. E então você tem a tributação feita aqui. Então você faz a classificação fiscal de uma maneira muito rápida, né, aqui no recuperador. A partir daí, o que o recuperador vai? A partir do momento que você confirmou a classificação fiscal, ele vai cruzar isso aqui com a sua movimentação, vai separar os produtos monofásicos, né, IST de PIS e COFINS,
e vai fazer essa segregação das receitas. Olha, isso aqui você teria que pagar de PIS e COFINS, isso aqui você não teria que pagar de PIS e COFINS, porque é venda de produto monofásico ST. Ótimo. A gente vai carregar aqui para dentro do sistema também o extrato do Simples Nacional ou a declaração do Simples Nacional, que é o espelho daquilo que você pagou na época. E aí nós vamos comparar o que você pagou com o que a gente apurou e vai ver se tem diferença, né? Se você pagou a maior lá atrás, vai ter crédito. Se você pagou a menor, vai ter débito. Então, a gente vai fazer esse cruzamento e vai te apontar a diferença. E o resultado é esse aqui, ó. Por exemplo, para essa competência aqui que a gente apurou R$200 de crédito. Vamos dar uma olhadinha nela. A gente fez um relatório bem parecido com o PGDAS para facilitar a retificação. Então, aqui você vê, aqui é um grupo de receitas, né, que são tributadas, né, de CMS, PIS e COFINS. E aqui, no segundo grupo, receitas que têm substituição tributária ou tributação monofásica. E aqui a gente já separou pelos grupos também. Ó. Então, no total da receita total de 73 mil, 57 mil é composto por ST de CMS e tributação monofásica de PIS e COFINS. 15 mil é só ST de CMS, ó, e é tributado de PIS e COFINS. E R$ 84,00 é só monofásico de PIS e COFINS e tributado de CMS. Então, a gente fecha a nossa apuração e a gente pega aqui, ó, o total do estabelecimento que a gente apurou, né, de PIS e COFINS novo a pagar, e quanto que a empresa pagou anteriormente. Então, a gente vai subtrair isso disso e vai chegar nesse crédito aqui, ó, R$ 724,00 de crédito. Ela pagou R$ 760,00, deveria ter pago R$ 164. Pagou R$ 164 aqui de PIS e COFINS, deveria ter pago R$ 35. Isso aqui é o crédito a recuperar. Com isso aqui, você tem toda a condição de ir no PGDAS, fazer uma retificação daquela apuração, daquela competência, e automaticamente, né, na sequência, pedir a restituição eletrônica desse valor. Né? Detalhe, isso aqui a gente tomou cuidado, porque a gente também já é um pouco escaldado. Se você for questionado pela fiscalização, você tem como comprovar que tintim por tintim que você fez. Item por item, qual tributação que foi considerada, qual é o NCM do item, como é que ele está. Você tem todo o detalhamento aqui, você pode exportar isso aqui para o Excel. Então, isso aqui vai te dar a base, o porquê que você chegou naquele valor. Tá? Muito cuidado aí, que tem pessoas que estão fazendo essa retificação com base em estimativa. Isso não existe não, gente, pelo amor de Deus. Tá? Com base em estimativa, não. Ah, não, segmento tal, 70% é monofásico. Então, eu pego 70% e jogo lá no monofásico, seja o que Deus quiser. Não é assim. Então, assim, eu sempre falo com os empresários. Até isso aqui é um diferencial para quem for usar a ferramenta, porque você pode chegar no empresário e ele fala, mas um concorrente seu está me oferecendo aqui por X, mais barato que o seu serviço. Mas ele te mostrou detalhamento, ele te mostrou por que ele chegou nesse valor. Ah, não mostrou nada, só mostrou o valor final. Pô, você pode mostrar, você pode ser completamente transparente com o seu cliente e mostrar isso aqui. Tá? Por que você considerou esse crédito? E aqui está todo, já no layout já do PGDAS, para você fazer a retificação e o posterior pedido de restituição eletrônica do crédito. Tem muito dessa historinha, né, Fred? Do pessoal chegar, segmento tal, é tantos por cento, segmento... Inclusive na hora de apurar o tributo, né? Pois é, isso é muito temerário de fazer, né? Isso é o que eu costumo falar. Isso aí você acende uma vela de 7 dias, joelho e reza para passar 5 anos. Né? Assim, é o tipo de planejamento assim, porra, se Deus quiser, eles não vão pegar. Pô, gente, não é assim que se trabalha, né? Você tem que fazer uma coisa séria. Né? Tem hora que você quer facilidade, mas tem hora que não tem tanta facilidade assim. Inclusive, que eu fechei aqui, mas tem as outras situações. Por isso que eu queria mostrar para vocês quanto que é importante as pessoas saberem. Quer ver uma situação básica? O cara te entregou um arquivo. Ah, ótimo, eu tenho um sistema. É só pegar o arquivo e jogar aqui dentro e tal. Pô, mas aí o sistema não conseguiu apurar o crédito. Por que não conseguiu apurar o crédito? Está em apuração. Vamos ver o que tem aqui, ó. O sistema detectou o mesmo código de item com mais de uma classificação fiscal. A gente vai tentar corrigir esse trem aqui. Que sistema
Bacana ficou, viu, Fred? Parabéns de Tô, verdade. só tô esperando, Fred, o dia que você vai conseguir retificar logo do Peixe Das, hein? Pois é, tem que fazer um robozinho lá, né? Então, por exemplo, olha só. Aqui, a gente tem, por exemplo, o cara não declarou NCM. Olha lá, colocou 0000. O que você faz com essa coisa? Então, você, pô, já não é tão eletrônico assim, tá certo? É. Você tem que entrar, você tem que saber. Então, tá assim. E aqui, quando eu for analisar a situação dele, tem situações que o produto pode ter mais de uma classificação. Então, por exemplo, essas situações aqui eu tenho que corrigir. O que eu posso fazer? Eu posso exportar esses itens para revisão de NCM. Então, ele vai lá, vai gerar um Excel, e aí você pode reclassificar esses itens lá com o seu cliente, certinho, acertar a base dele, voltar com eles aqui para dentro do sistema, para daí a gente fazer a classificação fiscal. Para daí ver se ele é tributado ou não tributado, e se é monofásico ou não. Ah, então, essa aqui é a primeira situação que eu queria mostrar para vocês. Pô, o cara não informou a NCM, colocou a NCM inválida. Como é que a gente faz por isso aqui? Tá? Então, a pessoa tem que começar a entender, né? Tem que reclassificar o item. Não é só jogar aqui dentro. Né? Quer ver uma outra situação? Vou pegar essa outra situação aqui. Item se é devida classificação fiscal. Olha lá. Aqui está. Tá me dando um alerta aqui. Da mesma forma aqui, eu vou ter que pegar esses itens aqui e verificar. Tá? Aqui a gente colocou alguns filtros. Por exemplo, o produto ele pode ser classificado como monofásico, tal, tributado. A gente fez um alerta para quando... Porque eu não sei com vocês aí, a experiência de vocês, mas raramente o cliente, quando vai colocar um NCM, ele coloca um código EX, né? Junto com o NCM, né? Então, parece que não serve para nada. Dificilmente, viu? Dificilmente, né? E coloca só a raiz. Bom Né? é aquele que Só diz, que às o que vezes o é EX, por X? exemplo, é monofásico e a raiz não é. Então, quando a gente descobre que ele colocou um NCM, que o sistema está apontando como tributado, mas a gente viu lá na base que tem a possibilidade de ser monofásico, a gente abre uma oportunidade para ele ver essa situação e corrigir. Eventualmente, porque às vezes não é mesmo. Aí tudo bem, é tributado mesmo, e acaba que fica sendo dessa forma mesmo, né? Homem, tem cliente que pensa nesse negócio aí que a gente tá pedindo o nome da ex, mano. Isso, pois é. É verdade. O Marcos fica logo assustado. Eu fico. E sabe outra coisa que acontece demais, ó, nem falo. Sabe outra coisa que acontece demais, mas demais, é quando você carrega a documentação e chega numa receita bruta, né? A receita operacional bruta aqui. E o que ele declarou é completamente diferente. Então, tem duas situações aqui para mostrar para você. Não lembro se era nesse ou se era nesse. Deixa eu ver se era nesse aqui. Aí chega o desespero, né? Pois é, porque tem hora que você vai fazer a revisão fiscal no cliente, você descobriu que ele sonegou mesmo. Sonegou na cara de pau. E, de repente, você apurou uma receita que é o dobro do que ele declarou. E aí você vai fazer recuperação de crédito? Pô, já não pagou, já sonegou, você ainda vai pedir de volta? Entendeu? E então, é por isso que eu digo, a recuperação de crédito, ela começa com a revisão fiscal. Tem que revisar. E aí, o que você tem que vender para esse cara? Você tem que vender para ele uma administração de passivo. Entendeu? Você não vai vender recuperação de crédito. Então, aqui, por exemplo, é um caso que a gente tem aqui, ó, a receita declarada é 16 mil. O que a gente apurou é 21 mil. Quer dizer, deu uma diferença de 4.800. Por uma receita que ele declarou de 16 mil, pô, é 25%, né? Então, a gente colocou, mas assim, essa diferença que o sistema apurou para que o cliente declarou pode ser uma série de coisas. Pode ser um CFOP que ele considerou e você não está considerando e tal. Então, a gente abriu essa tela de correção para que você possa calibrar e verificar se realmente houve uma sonegação ou se realmente, às vezes, é uma interpretação que o contador teve, que você está tendo diferente. Né? Então, por exemplo, aqui nós estamos considerando desconto, estamos considerando devolução, frete, né? Acréscimo. A gente está considerando esse tipo de coisa. Tem aqui também CFOPs, enfim. Quando a situação é muito grande, por exemplo, isso aqui eu estou passando, poxa, é um valor muito grande. Se eu for prosseguir, o sistema simplesmente não vai apurar crédito para você.
até você consertar essa situação, tá? Porque aí também a gente não é irresponsável, não. Então, quando essa diferença é muito grande, vocês vão ver, eu vou tentar prosseguir, ele vai me dar um alerta, tá? E eu vou tentar fazer. Ele não gerou o crédito para mim, ele gerou o detalhamento das receitas, tá certo? Mas o crédito ele não gerou, e nem vai gerar, nem adianta. Porque aí, se você quiser fazer na mão a partir dessa planilha aqui, você pode até fazer por conta própria, mas a gente que não vai fazer uma apuração de crédito quando há uma diferença dessa monta, né? Até porque não há crédito, né? Entendeu? Então, a gente realmente tem essa preocupação. O sistema, inclusive, se vocês me permitirem falar mais um pouquinho, vai me cortando aí, tá, Marcos? Tá, porque se deixar, eu vou embora. A gente colocou uma trava nesse sistema para algumas coisas. Por exemplo, se a receita, às vezes, tem uma diferença pequena, a gente deixa prosseguir, tá? Só que a gente sempre vai considerar, então, a receita que foi declarada lá no PG10 na época, tá? Porque eu não vou, em hipótese nenhuma, retificação, alterar a receita do estabelecimento, isso vai atrapalhar o simples dele todinho, então a gente não vai fazer em cadeia, isso. Né? Vai em cadeia. Modifica uma, vai o resto. Então a gente não, de maneira alguma, vai deixar que isso aconteça. E não vai deixar que se altere também, nesse modo, o valor do CMS, que a gente não está tratando de CMS. Então, se ele recolheu R$10 de CMS, na retificação tem que continuar R$10 de CMS. Sob pena de você abrir mão de uma parte do crédito. Eu tinha 10 mil para recuperar, só vou poder recuperar 8, porque senão eu vou atrapalhar o cliente. Senão você vai atrapalhar o cliente, é só 8 que você vai poder pedir. Se você for pedir mais, você vai atrapalhar. Então, a gente colocou todas essas travas, a gente fez um algoritmo aí para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Aí você pode fazer isso aí com uma segurança maior. Tá? Esse aqui, por exemplo, vou dar um exemplo de calibragem com CFAP. Então, vou pegar esse CFAP 5403 aqui, 5405, na verdade, e vou não considerar a receita. Aí pronto, aí agora a diferença ficou pequenininha. Tá vendo? Muito fácil a utilização, né? E aí a coisa vai embora. Aí eu vou acertando e vou fazendo. Então, esse cara aqui, eu quis pegar algumas situações dessas práticas, só para mostrar para o pessoal a importância de se capacitar, tá? De entender e de poder, né? De repente, vai enfrentar, porque essas situações eles vão enfrentar, entendeu? Vai acontecer. Por exemplo, eu peguei um restaurante, e esse restaurante, assim, a diferença era absurda. Era absurda mesmo. A receita declarada. Só que esse cara declarava maior. Então, eu pegava todos os documentos fiscais dele e tipo assim, dava 100 mil. E o cara declarava no PGD 200. Eu falei, pô, mas está faltando documento, o que está acontecendo? Que ele está pagando muito mais. O que ele fazia? Não, ele pegava as vendas de cartão, não tirava uma nota de venda de cartão, mas compensava lá no PG10, entendeu? Esse era o planejamento. Então, assim, tudo bem, ele teoricamente está pagando, mas ele não está cumprindo com as obrigações dele. Né? Isso aí vai dar problema futuramente. Então, como é que você faz esse tipo de coisa? Né? Você não tem documento para comprovar. Você pega de tudo, né, nessa parte de recuperação. E muitas vezes, obviamente, você vai pegar e vai rodar redondo. Pegar uma empresa que faz certinho, vai entrar, vai apurar crédito. Não tem que fazer esses ajustes e aí parte para o abraço, né? Chega ali no resultado e vai. Meu amigo, ferramenta formidável, né? A gente vê que vai desde a auditoria digital até a recuperação de crédito, né? Eu já utilizei bastante, por exemplo, também PIS/COFINS, ICMS, exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, que tem a mesma lógica, né? Exato. Então, assim, a gente percebe a qualidade e o zelo que você fez e desenvolveu a ferramenta, né? Isso eu falo que o gato que leva tijolada não dorme em olaria. Então, como eu já apanhei bastante aí no curso da minha vida profissional, eu tentei colocar lá na empresa, né, toda a equipe lá, enfim, e passar todo o anseio que a gente tinha para trabalhar na época, né, há 10 anos atrás, o que a gente sonhava em trabalhar, né, o que a gente sonhava de ter segurança, de como é que a gente fazia, e o que a gente está procurando é reproduzir isso aí, entendeu? Realmente, então, assim, a postura sempre conservadora, sempre, na dúvida, é pró-fisco. É assim que a gente faz. Prudência, né? Prudência. Show de bola.
Bom, chegamos à nossa etapa final, né? As nossas considerações. Queria agradecer de coração a participação do nosso amigo Frederico. Sem palavras com a ferramenta, a gente utiliza já, como o Felipe disse, há muito tempo. Inclusive, nós utilizávamos aqui, né, Felipe, assim que a gente começou o processo de auditoria digital, eu acho que quase ninguém utilizava aqui no Ceará. A gente chegava com um relatóriozinho, ó, isso aqui funciona dessa forma, isso aqui está equivocado, aquilo está errado, e o pessoal queria entender, rapaz, vocês tiraram isso da onde, né? Então, a pessoa, não, tem um sistema altamente sofisticado, então, realmente, a gente já utiliza a ferramenta tecnológica há bastante tempo, e com propriedade a gente pode afirmar que é realmente muito eficaz no sentido de auditoria digital e agora recuperações de créditos tributários. Palavras finais, passo para o Felipe Guerra e depois para o Frederico. Bom, eu queria agradecer a esse bate-papo muito esclarecedor. Eu acredito que isso que a gente está fazendo aqui é muito transformador para os profissionais que estão nos assistindo, porque a gente fala muito sobre a importância de você se qualificar, estudar, mas dar o caminho, mostrar o que a gente usa, mostrar como a gente faz, é algo que eu realmente acredito muito que vai ser bem diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, não somente ensinar, mas levar para a prática, mostrar e recomendar aos nossos parceiros, o pessoal que a gente trabalha, o pessoal que a gente acredita. E eu queria agradecer demais, Fred, a participação, dizer que a ferramenta, todas as vezes que eu uso e que eu vejo, eu tenho mais convicção de que sem tecnologia a gente não conseguiria trabalhar na área tributária. E agradecer demais a parceria, agradecer por você estar aqui, por ter mostrado tudo para a gente em detalhes. Eu tenho certeza que foi bem enriquecedor para quem acompanhou até agora. Gente, eu fiquei muito feliz mesmo, tá, de receber esse convite, fiquei honrado de estar com vocês, de ser lembrado nesse processo. Todo mundo aqui é super fã do trabalho que vocês desenvolvem, a gente acompanha, os nossos profissionais trabalham com a gente, assim, acompanham vocês, fazem as jornadas que vocês promovem, assim, a gente é muito fã mesmo do que vocês fazem, vocês estão de parabéns por tudo que vocês fizeram e fazem, ainda vão fazer aí pela nossa classe aí nos próximos anos, eu tenho certeza, tá? Obrigado mesmo pelo convite, espero que não tenha falado demais, não tenha me estendido muito, mas realmente o tema ele é muito rico, né? É empolgante, né? Tem muita coisa que a gente pode abordar, muitas situações, enfim. E é isso mesmo, né? Isso é legal despertar curiosidade no pessoal para que comecem a estudar mais, para que comecem a conhecer mais disso, que realmente quem entra começa a ficar, né, com esse negócio na cabeça, que cada vez quer conhecer mais, quer saber mais. Enfim. Mas muito obrigado, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês aí. É isso aí, pessoal. Até mais, tudo de bom. Valeu. Até mais.